A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Aqui quem já está, louvado seja Deus, aleluia. Vos saudando com a paz do Senhor é a sua irmã missionária Isete. Estamos voltando mais uma vez para dar continuidade, louvado seja Deus, a mensagem da palavra de Deus que está aqui em Apocalipse. Louvado seja o nome santo do Senhor, conforme nós começamos ontem. Aleluia! Primeiro, e falamos sobre a primeira igreja da Ásia e a primeira carta à igreja de Éfeso. E aqui nós estamos continuando, frisando, louvado seja Deus, e comentando sobre ainda, louvado seja o nome santo do Senhor, a primeira carta. Louvado seja Deus, e também sobre Apocalipse primeiro. Louvado seja Deus, que diz a mensagem de Cristo às 7 igrejas. Aqui nós temos no Apocalipse 1:19 e o verso 20. Que diz, louvado seja Deus, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O ministério, agora vamos lá, o ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçar de ouro. As 7 estrelas são os anjos, aleluia, das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então está aí. Vão falando, louvado seja o santo do Senhor, a primeira carta à igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua testa, conforme ele disse, que a 7 estrela, louvado seja Deus, que ainda no meio dos 7 castiçar de ouro. Então está aí, que Deus venha abençoar, que Deus venha guardar. Está aí o resumo, nós vimos aqui também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Glória, glória a Jesus. Apocalipse 1, Cristo sempre deve ser o guia da igreja. 1 e 3:11. Pois esta palavra, conforme a revelada aos apóstolos no Antigo, mediante o Espírito Santo, e o padrão segundo o qual as igrejas devem verificar a sua crença e ativar e renovar a sua vida espiritual. No lado B, as igrejas devem continuamente examinar o seu estado espiritual adiante de Deus, e se for o caso, corrigir o seu erro de tolerância ao mundanismo e à imoralidade entre os crentes. Nós vimos aí, louvado seja Deus, entre os crentes. Nós vemos Apocalipse 2, 4, 14, 15, verso 20, 3, verso 1, 2, verso 14 e o 18. Nós vemos aí que as igrejas estão cercadas de friagem. Louvado seja espiritual. Poderá ser exigida em qualquer igreja ou grupo de crente quando houver arrependimento.
sincero do pecado e um retorno decidindo aos primeiro amor e a verdade, pureza, poder da revelação bíblica de Jesus Cristo. 2:5, 7:16 e 17, 3:1, 3:15 e 22. Que o Senhor venha abençoar. E conforme louvado seja o santo do Senhor, nós ali paramos na segunda carta à igreja, louvado seja Deus, de Esmira. E agora vamos à terceira carta à igreja de Pergamon, que diz assim, continuando ainda, louvado seja Deus, no verso 2, e o versículo é o 12. A terceira carta vai ter início em Apocalipse 2, e o versículo é o 2, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pergaminho, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O 13 já disse assim: eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. E retenha o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, e onde Satanás habita. Daí, ele enviando a terceira carta à igreja de Pergaminho, pois aqui ele diz que o anjo da igreja que está em Pergamum, é uma mensagem ao anjo dessa igreja. Ele disse: escreve isto, pode escrever. Ele disse: escreva, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E quem é que tem a espada? E quem é a espada de 2 gumes? É Jesus. E aqui ele ainda continuava o recado a esse anjo que estava nessa igreja, que é o responsável para ali estar administrando ao povo. E no 13 ele diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é de estar no trono de Satanás. Ponto. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipa, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habitar. Aqui é mais um recado, né? Ele disse que sabia as obras dele. Mas ele aqui no 14 dizia: mais poucas coisas tenho contra ti, porque tenho lá os que seguem a doutrina de Balaão, e o qual ensinava Balaque a lançar tropeço adiante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Eu creio que uma palavra como essa, já bem explicada, louvado seja o santo do Senhor, não há nem, aleluia, mais argumento para que nós possamos pôr mais palavras em cima. Deus agradava dele das obras onde habitava, louvado seja Deus, mas tinha contra ele que ele apoiava. Louvado seja Deus, erros que fazia a vontade
do adversário, né? Pois ele diz que tinha isso contra ele, que eles ainda seguiam a doutrina de Balaão e ensinava Balaque a lançar tropeço adiante dos filhos de Israel para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Louvado seja Deus. Meus irmãos, se nós formos meditar nessa palavra, nós vimos ali em outros versículos da palavra do Senhor, aleluia, que tinha 3 cidades, Ola, Oba, Jerusalém, Ola, Oba. E o povo dessas 3 cidades se esqueceram dos estatutos e se esqueceram dos mandamentos, porque eles conheciam o verdadeiro Deus, mas praticavam ainda obras ao contrárias. Louvado seja, fugindo da doutrina do Senhor. Mas aqui no 15 ele dizia: assim tem também os que seguem a doutrina de Nicolatas, o que eu aborreço. Aquele ainda dizia: arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, louvado seja Deus, diz às igrejas. E aos que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que é o receber. Então as coisas de Deus é mistério. As coisas de Deus, louvado seja o santo do Senhor, aleluia, é bem, louvado seja Deus, mistério mesmo. Mas aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, na 4ª carta, ele ainda continua enviando, louvado seja o santo do Senhor, o recado. E ao anjo, louvado seja Deus, e ao anjo da igreja de Tiatira. Então essa 4ª carta vai ao anjo da igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao ladrão reduzente. E no 19, ele dizia, e dando recado a esta igreja de Tiatira, que é a 4ª igreja: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti tolerare que Jezebel, mulher que se diz profeta, profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitui e coma do sacrifício da idolatria. Então assim, aqui estava essa igreja. Louvado seja Deus, dessa 4ª carta de Tiatira. O anjo que enviou a mensagem para João fazer a carta e enviar à igreja de Tiatira, conforme eu disse. Aleluia. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Pois Jesus conhece, ele está lá de cima do céu, está vendo tudo. E a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que
as tuas últimas obras não são mais do que as primeiras. Então, o anjo do representante desta igreja de Tiatira não estava mais, louvado seja Deus, cometendo as mesmas obras, aleluia, que foi ensinado conforme Deus tinha e tem enviado para ele para fazer, né? Pois ele disse, conhecia o serviço, a fé, a paciência, né? Das últimas obras, são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti tolerare que Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituísse e coma dos sacrifícios da idolatria. Então ele estava aceitando a idolatria. A palavra da verdade, da correção, dos estatutos que Deus tinha deixado, louvado seja Deus, ele já tinha se esquecido, embora ainda continuava na fé, continuava na caridade, continuava na paciência, continuava na posição, mas porém não corrigia, louvado seja o nome santo do Senhor, aquilo que Deus tinha ordenado dentro do princípio lá a Moisés, que é os 10 mandamentos: não matará, não roubará, não fará falsos testemunhos, louvado, ama o teu pai e a tua mãe. E estava aceitando idolatria dentro da igreja. Isabel profetizando, louvado seja Deus, aleluia, e trazendo lucro, louvado seja Deus, mas também prostituíam a palavra de Deus com a idolatria. Aleluia. E aqui está essa palavra, para que nós não venhamos, louvar Deus, pregar o que vem de nós e nem profetizar o que vem de nós. Porque eu creio que todos quanto Deus manda, Deus dá, aleluia, a palavra e dá o saber como Ele vai dirigir a palavra de Deus às nações, né? Pois a idolatria era uma coisa que Deus aboliu. Desde o tempo de Moisés, Deus aboliu a idolatria. E aqui, Deus disse aqui no 21, ainda enviando João no seu arrebate, ali falando com Deus, e quando ele voltava, ele sabia qual era a igreja que ele ia levar recado. E no 21 ele disse, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram, não arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adultera com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aleluia. Glória a Jesus. O que é adulterar a palavra? Às vezes não é corpo a corpo, às vezes não é um adultério entre um homem e uma mulher, mas às vezes sabe da verdade e comete a mentira. Sabe da verdade, mas encobre a verdade. Tem medo de falar, tem medo de pregar a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, aí Deus não está agradando. Então ele disse para que ele, louvado, deu um tempo para se arrepender da prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adultera com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Então nós não devemos aceitar tudo, não. É muito bom uma multidão, é muito bom muita gente, é muito bom, sim, mas a palavra contra o pecado tem que ser pregada. Pois nós vimos lá em Isaías 1, versículos bem lá a seguir,
Louvado seja Deus, que o povo fazia culto, que o povo cantava, que o povo fazia sacrifício, mas não com coração sincero. Então, o que nós temos que fazer é um coração sincero, servir a Deus com coração sincero, né? Louvado seja Deus. E aqui no 23, ele disse: e farei de morte o seu filho, e todas a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aleluia! Glórias a Jesus. Isso aí está a palavra. Mas eu digo vós, ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei. Aqui ele está dizendo: mas o que tendes retém até que eu venha. Então ele estava dando conselho ainda o que houve, e aqueles que ainda, louvado seja Deus, não tinha ainda se contaminado, aleluia, com a profundeza de Satanás. E que se arrependesse, aleluia, vós não, se arrepender, vós não porei. E no 25 ele disse: mas o que tem de retido até que eu venha. Então nós temos que sempre reter, falar. Louvado quem está na posição, quem está no mandamento, sofra pelo Evangelho. Louvado seja Deus, o Evangelho não é tão pesado assim. A palavra de Deus não é, louvado seja Deus, aleluia, insegura para nós. Nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, contra o pecador, ter raiva, ter ira, amar, orar, louvado, ajudar, aleluia, zelar. Mas ele disse que temos que permanecer retendo até que eu venha. Temos que continuar retendo, sim. E aqui, louvado seja Deus, e ele disse que aos que vencer, guarda até ao fim as minhas obras, e eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia. O que vencer e continuar na verdade, eu só quero ainda a carta à igreja de Tiatira. Se vencer, aleluia, ele com certeza, louvado seja Deus, dará sobre as nações poder, conforme ele diz em outras palavras: eu dou o meu poder. Jesus dizia: eu dou o meu poder. Colocar as mãos nos enfermos, vai ser curado. Louvado seja Deus, aleluia. Expulsarões, e se beber alguma coisa maltífica, não lhe fará dano algum. E o 27 disse: com vara de ferro a regerá, e serão quebrantadas como o vaso da oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei as estrelas da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então está aí a palavra, que Deus venha abençoar. O horário é pouco, não é nem sempre, nem tanto por causa do horário, é o vídeo, né? E depois nós vamos fazer o resumo de tudo num vídeo só, fazer uma reflexão no terminar dessas 7 cartas das igrejas. Então, desde já eu já vos agradeço a vocês. E também lhe dizendo, louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus lhe abençoe. E eu agradeço a primeiro a Deus e vocês por ter entrado no meu canal. E que a paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus para todo sempre. Ele me deu o horário.